Fala pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um vídeo, Aprendendo com Jesus. Quando nós olhamos para o texto de Lucas, nós vamos tirar várias lições para a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida guiada, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita em todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, nós vamos observar que Lucas escreve o livro para o excelentíssimo Teófilo. Quando nós usamos essa expressão, quer dizer que é alguém importante da sociedade, alguém que tem uma importância para aquela época. E é interessante porque Lucas, quando nós olhamos, ele é médico e provavelmente ele não viu Jesus, ele não seguiu, juntamente com os apóstolos, mas ele foi ali conhecedor da palavra, provavelmente através do apóstolo Paulo, E nós vamos ver isso em diversas cartas que o apóstolo Paulo escreve e algumas delas citando, o amado Lucas está comigo, Então nós podemos observar que Lucas ele vai dizer que ele vai procurar com muito afinco e muito detalhe tudo aquilo que Jesus viveu para informar a Teófilo da melhor maneira possível para que a sua fé seja fortalecida. E isso é maravilhoso. E hoje nós temos esse livro escrito pelo Lucas, que é de grande valia para mim e para você. Eu tenho certeza que foi um livro que foi escrito sendo guiado pelo Espírito Santo. Então Lucas ali, ele foi um instrumento na mão de Deus. E falando de Jesus, quando nós olhamos para esse texto de Lucas, ele vai começar falando, de toda a lei. E é interessante nós notarmos que antes de Jesus vir, ou antes de João Batista, vir pregando arrependimento, houve um silêncio profético de mais ou menos 400 anos, mais ou menos eles creem, que teve um silêncio onde não houve profecias. E quando nós olhamos para o texto de Lucas, nós tiramos lições maravilhosas dos seus pais e nós podemos também tirar lições maravilhosas do próprio Jesus, justamente neste mesmo episódio que nós estudamos no vídeo passado. Se você não assistiu, assista, que você vai nos acompanhar nessa história. E eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 2, verso 48 e 49, que diz assim: E quando viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E eles disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Quando nós olhamos para este texto, você que não assistiu o primeiro vídeo, eu estou falando aqui que Jesus ele ficou no templo conversando com os doutores da lei daquela época. E os seus pais caminharam um dia, juntamente com os parentes, pensando que Jesus estava ali no meio dos parentes, mas ao perceber que Jesus não estava, eles voltou caminho de um dia para Jerusalém. E é interessante que eles ficou mais um dia procurando. No terceiro dia, eles encontrou Jesus no templo, e conversando com os doutores e fazendo perguntas, a qual eles ficaram impressionados com as perguntas e respostas de Jesus. E que o que eu acho mais interessante e o que eu posso trazer neste texto para mim e para você, que nós podemos aprender, é que Jesus, desde aos 12 anos, ele já sabia o propósito. Ele já estava andando no propósito de Deus. E eu te faço a pergunta: qual é o seu propósito? Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Por quê? Porque isso é fundamental, nós estarmos andando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus, de acordo com os planos de Deus. E Jesus, já aos 12 anos, ele dá uma resposta para sua mãe surpreendente. Olha, mãe,
me convém tratar dos negócios do meu pai. É interessante que sua mãe guardava aquilo no seu coração juntamente com seu pai, né? Então é necessário nós conhecer os propósitos de Deus. Quando nós olhamos para João, capítulo 14, verso 26, Jesus, ele vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui Jesus está já no final do seu ministério, mas eu quero tirar este aprendizado de Jesus para mim e para você, que todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. E este Espírito Santo nos ensina todas as coisas. O apóstolo Paulo vai ter tanta intimidade que ele vai nos ensinar e dar uma palavra para mim e para você. Olha, não entristeçais o Espírito Santo. Em outra vez ele vai falar, olha, não apagues o Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. E se porventura eu conseguir, pela dureza do meu coração, apagar o Espírito Santo, eu vou ser conduzido por caminhos errados. Porque o coração do homem, ele é errado. Quem o conhecerá? Mas o Espírito Santo nos conduz por caminhos planos, por caminhos de vitória. Então, uma das grandes maravilhas de Deus é porque Ele não nos deixa só, o Espírito Santo está dentro de nós. E eu quero te dizer que aquilo que você sente ardor no coração, aquilo que você tem desejo de fazer, provavelmente é o Espírito Santo te conduzindo para andar neste propósito. Então dê o seu melhor, seja na palavra, seja no evangelismo, seja no seu trabalho, seja uma pessoa que tenha sabedoria de ouvir a voz do Espírito Santo, e esta voz vem de dentro de nós, vem de dentro de você. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, ou seja, toda a instrução do Espírito Santo, ele vem no nosso espírito, não é verdade? Então é uma voz interior de dentro de nós. Aprenda a ouvir o Espírito Santo e andar no propósito de Deus, como Jesus já aos 12 anos, que maravilha, já sabia andar nos propósitos de Deus. E nós podemos também observar a submissão de Jesus. O Lucas, ele se preocupa porque um dos grandes mandamentos é honrar pai e mãe. Então aqui ele frisa em Lucas capítulo 2, verso 51. Então foi com eles para Nazaré. Quem? Jesus. Foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Jesus era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Se você quer ter uma vida de vitória, uma vida de bênção, eu aprendo muito com Jesus, porque Lucas faz questão de falar que Jesus era obediente. Eu faço questão de falar que nós precisamos ser obedientes aos nossos pais, honrando e sendo bênção na vida dos nossos pais. Efésios 6, capítulo 1 e verso 3 diz assim, a palavra de Deus: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Para você viver bem e viver muito, honre pai e mãe, seja-lhes obediente. Foi um exemplo de Jesus deixado para nós, para que possamos praticar o que Jesus também praticou. E nós podemos aprender muito nesses últimos dias, Nós vivemos num período onde as pessoas não querem mais ouvir os seus pais, não querem mais ouvir os conselhos dos mais velhos, não é verdade? Estamos numa geração onde as pessoas procuram respostas na internet, procuram respostas em tantos lugares, e às vezes as maiores respostas estão dos lábios dos nossos pais, das nossas mães, que eu tenho certeza que eles querem o melhor para cada um de nós. E nós precisamos cuidar bem dos nossos pais. E quando a Bíblia fala de honrar pai e mãe, ela não
questiona se seu pai é bom, se seu pai é ruim, se sua mãe é boa, se sua mãe é ruim, não. Ela traz uma ordem: honra seu pai e a sua mãe. Seja-lhe obediente em tudo no Senhor. É claro que você não vai obedecer aquilo que vai contra a palavra de Deus, mas tudo aquilo que for, da vontade de Deus, faça bem feito. Estenda a mão ao seu pai e à sua mãe. Cuide do seu pai e da sua mãe na velhice. Não os abandone. Visita seu pai e sua mãe. É incrível como muitas pessoas, muitos filhos passam até meses sem ver seu pai, sendo que ele está tão perto, né? É verdade que alguns moram longe, não tem essa possibilidade de estar lá todos os meses ou todas as semanas, mas é incrível porque tem ocasiões que filhos têm essa oportunidade, não usufrui de estar com o pai, com a mãe, de estar ali presente, de estar ali simplesmente para honrá-los, né? Que Deus possa nos instruir neste grande conselho e nós podemos aprender isso com a prática que Jesus, nosso Senhor e Salvador, praticou, né? E a palavra de Deus vai dizer que Jesus, olha só que palavra maravilhosa, Jesus crescia na graça e no conhecimento. Está em Lucas capítulo 2, verso 52, diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que maravilha! Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Todos nós precisamos crescer. Você precisa crescer, eu preciso crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos de um crescimento físico, um crescimento espiritual, crescer na graça e no conhecimento de Deus. E muitas vezes esse crescimento dói, e muitas vezes esse crescimento ele causa desconforto, tanto no nosso crescimento físico quanto no nosso crescimento espiritual, no nosso amadurecimento. Foi assim com Jesus, é assim comigo, é assim com você. E nós precisamos entender que este crescimento é necessário. E às vezes nesse crescimento nós vamos passar por dor, por lutas e precisamos ter paciência, sempre esperando no Senhor, como o próprio Jesus nos ensinou. Nós podemos observar em Provérbios, capítulo 4, verso 18, a palavra de Deus diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, mostra que o justo ele tem um crescimento. Cada dia ele brilha mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos a prudência. E eu aprendo muito com Jesus porque, primeiramente, ele tinha temor. Eu estou aqui, mãe, porque eu preciso tratar dos negócios do meu pai. Precisamos temer a Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus, porque Ele é soberano. Com Deus ninguém brinca. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Então nós podemos e devemos observar que Deus ele é santo. É o que ele diz: sede santo porque eu sou santo. Precisamos temer ao Senhor. E o princípio dessa sabedoria, irmãos, vem de Deus, vem do temer a Deus. E Jesus ele crescia, não é verdade? Como diz a palavra de Deus, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós podemos observar que este crescimento é necessário e que o conhecimento dos santos traz prudência, é prudência, a prudência. E Jesus, irmão, tinha o conhecimento dos santos. Que conhecimento é esse? É conhecer as Escrituras Sagradas, é conhecer a Bíblia Sagrada, é conhecer a Palavra de Deus, é conhecer a Palavra revelada de Deus. O que Jesus estava fazendo no templo? Olha só, questionando os doutores da lei. Que lei? Justamente a lei de Moisés, justamente a Torá, né? Os 5 primeiros livros do Velho Testamento.
você está com ele aí na sua mão, e Jesus sabia daquela lei, conhecia a lei desde novo, ou seja, ele era uma pessoa, um homem de Deus, né? Ele é o próprio Deus, né? Prudente, porque ele crescia nessa graça, nesse conhecimento, no conhecimento do santo, exatamente o exemplo que vemos em Jesus no templo, e nós precisamos praticar este exemplo de Jesus, nos tornando que prudente através da palavra de Deus, do conhecimento da verdade de Deus, do conhecimento da revelação de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos finalizando esse vídeo aqui, né? E nós vamos ver cada passo da história de Jesus no decorrer desses vídeos, caminhando com Jesus, aprendendo com os ensinamentos de Jesus, como ele falava, como ele agia, como ele respondia. E eu quero te convidar, faça parte, compartilhe esse vídeo, dê o like, se inscreva no nosso canal, seja um abençoador e abençoe outras vidas, né? Através deste vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus. Meu muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Fica com Deus.